see the love that I'm sleeping while my guitar gently weeps. Oi pessoal, como vão vocês? Mais uma edição do Discografia Comentada dos Beatles, edição de número 20. Hoje a primeira parte do White Album, este poderosíssimo álbum duplo dos Beatles, lançado em novembro de 1968, portanto há 50 anos atrás, e alguns quebrados já, que o tempo não para. E assim, gente, eu vou dividir o programa o vídeo em duas partes. O disco 1 hoje e o disco 2 daqui a mais alguns dias, né? Porque é muita coisa, né? Eu gostaria de falar música por música, mas também não posso fazer um vídeo assim muito longo, porque eu sei que ninguém tem tempo para assistir ou até mesmo paciência, porque hoje em dia é tudo flash, né? Na internet. O álbum branco, todos sabem, ele foi gestado durante a visita dos Beatles em Rishikesh, na Índia, né? Num movimento liderado pelo George Harrison, que se apaixonou pela filosofia oriental, e os outros três Beatles resolveram ver qual era, né? Bom, não foi tudo bem lá em Rishikesh. O Maharishi, segundo reza a lenda, deu em cima de algumas mulheres, o John ficou revoltado, o Paul e o Ringo se bodearam, voltaram antes, mas o George ficou lá até o fim. O George e o John, né? Embora o John tivesse ficado assim meio que a contragosto. O George ficou dividido na época com a coisa toda, enfim. O fato é que os Beatles lá, munidos de seus violões, né? O John, o Paul e o George compuseram dezenas de músicas que eles gravariam depois em King Fownes ou King Fownes, não sei a pronúncia direito, na casa do George Harrison, né? Eles registrariam as demos da maioria das músicas, né? Para depois, junto com o George Martin, escolherem aquelas que seriam gravadas. O fato é que no finalzinho de maio, se eu não estiver enganado, no dia 30 de maio de 68, os Beatles entravam em Abbey Road e começavam a gravar o álbum branco, numa série de gravações que levaria 5 meses para ser completada, essa série. E esse tempo aconteceu de tudo, né? Assim, tempo excessivo de estúdio, as muitas composições e tudo mais, fizeram com que os Beatles realmente entrassem em conflito. O George Harrison cada vez mais compunha músicas boas, não eram mais canções assim regulares, comuns, né? A ponto do George Martin descartá-las, né? Mas o George compunha cada vez melhor. Então, para esse álbum, ele preparou 6 faixas, pelo menos, 6 ou 7. While My Guitar Gently Weeps, Pigs, né? Long, 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 Circles, Not Guilty, Savoy Truffle, né? E, na verdade, 4 faixas só entrariam. O John, eu acho que foi um dos períodos, ou dos últimos períodos, assim, bastante férteis dele enquanto compositor, né? Porque depois, como ele tinha acabado de conhecer Yoko, estava apaixonado, tudo tal, na medida em que ele foi se bandeando para o lado da Yoko, ele foi se ligando em outras formas de arte, né, como os happenings, pinturas, né, performances assim de vanguarda e etc e tal. A questão da composição, eu acho que o John deu uma descuidadinha, assim, continuaria compondo, lógico, mas eu acho que o grosso do material, assim, vamos dizer, a última leva de muitas canções que o John compôs, inspiradíssimas, por sinal, foram essas canções da época do álbum branco, em 1968. O Paul cada vez mais compunha, né? E melhor, e cada vez melhor. O Paul McCartney, gente, é uma usina de composições. O Paul McCartney, eu tenho a impressão que ele respira música, até hoje, né? Ele pensa música, respira música, ele deve namorar pensando em música. O cara é um
monstro no bom sentido, né? E naquela época do Álbum Branco, o Paul estava a toda, né? Ele, na verdade, vinha desenvolvendo um papel de liderança para os Beatles. Bom, eles entraram no estúdio, foi um período turbulento, né? Eles começaram... Engraçado é que depois de uma temporada na Índia, onde se esperava que eles fossem ficar mais amorosos, né? E mais, assim, vamos dizer, sensíveis à amizade, à paz e ao amor, eles voltaram mais individualistas, pelo menos no âmbito da banda, né? Tanto que o Álbum Branco seria considerado, e é considerado, um disco de 4 músicos individuais, não mais uma banda, um grupo coletivo, uma formação de um todo, como sempre havia sido até então, né? Os Beatles sempre foram muito unidos, e no estúdio isso era muito intenso, eram os 4 trabalhando, eles pensavam no corpo do trabalho deles como sendo de uma unidade, The Beatles, né? Embora, claro, o John e o Paul fossem os líderes nesse sentido. Mas o fato é que no Álbum Branco isso se quebrou. E cada um tratava de cuidar, cada um que eu digo, o John, Paul e o George, cada um deles tratava de cuidar das suas próprias canções, muitas foram gravadas somente com um deles tocando violão, como no caso do Paul. O George, em princípio, gravou While My Guitar Gently Weeps também só no violão, depois ele mudaria o arranjo com Eric Clapton e tal. O fato é que o John, Paul e o George estavam muito concentrados no trabalho deles, né? E os Beatles eram a banda de apoio deles. O Ringo estava lá, inclusive, para o que desse e viesse, como sempre, né? O Ringo, mas até o Ringo resolveu colocar uma música dele no álbum. O tamanho era assim o espaço, né? Um álbum duplo, né? Então o Ringo entrou com Don't Pass Me By, né? Que foi uma música muito que acho que começou a ser composta lá nos idos de 1964, assim. O Ringo sempre o Ringo não conseguia continuar a música, e eu acho que o Paul McCartney deu uma forcinha para ele, ele completou Don't Pass Me By. Bom, eu vou falar rapidamente de música por música. Back in the USSR, que abre o disco 1, é uma música fantástica, um número de rock and roll que já avisa que os Beatles estavam propondo voltar ao rock and roll básico, depois da experiência do Peppers, do Magical Mystery Tour, da psicodelia toda. A ideia era voltar a fazer uma música básica, um rock mais básico novamente. Só que, claro, a experiência do Peppers era inesquecível, e os Beatles estavam muito mais amadurecidos musicalmente. Então esse básico, como não poderia ser diferente, saiu básico caprichadíssimo. Back in the USSR, por exemplo, é um rock and roll inspirado nos Beach Boys, com a música composta pelo Paul, e o Paul faz uma brincadeira com a Rússia, né, por exemplo, porque tinham muitas canções americanas de rock falando dos prazeres de se estar nos Estados Unidos, as garotas americanas e tal. O Paul resolveu inverter a parada, né, e ele dá até um sustozinho assim nos ouvintes quando ele fala back in the USSR, que é os Estados Unidos, aí ele completa USSR, né. Naquela época, falar da Rússia era assim um negócio meio, né, todo mundo ficava meio assustado, estávamos no auge da Guerra Fria, né. Depois vem Dear Prudence, que é uma música lindíssima, com um dedilhado, com um riff hipnótico do John Lennon no violão, que conduz a música toda, né? Uma música simples, de estrutura harmônica simples, mas como sempre com um capricho enorme do John, que sabia fazer a coisa certa, né? Com poucos acordes, com poucas notas, o Lennon construía um desenho musical e um arranjo musical sempre hipnótico e forte. Esse era o grande talento do John, né? Aquela coisa, com poucas notas, ele conseguia fazer uma obra majestosa, uma canção sempre grandiosa e hipnótica. Dear Prudence, por aquele riff, é uma baita música. Na letra ele está pedindo que a irmã da Mia Farrow, que estava lá em Rishikesh, saísse do bangalô lá onde ela ficava meditando o dia inteiro. É um convite
a Prudence Farrell sair e brincar simplesmente com as outras pessoas, ao ar livre, né? Glass Onion, outra música fortíssima do John, com destaque para o arranjo de cordas feito pelo George Martin, que dá aquela impressão de música de mistério, que resolve um mistério, né? Um tipo de 007, suspense, assim, né? Glass Onion é um rock básico, curto do John Lennon, e na letra ele fala sobre, ele tira um sarro das pessoas que viviam procurando sentido nas letras das músicas de rock, e principalmente, claro, da dos Beatles, né? Obladi Oblada é uma deliciosa canção do Paul McCartney. Assim, o John sempre chamava as músicas do Paul como Obladi Oblada de música de vovozinha, né? E de fato, Obladi Oblada é um tipo de reggae, onde o Paul tentou fazer um ritmo de reggae, mas naquela altura na Inglaterra o reggae não era muito conhecido, não se tinha muita noção de como era o reggae, né? De qualquer maneira é uma música assim bonitinha, divertida, o Paul toca ao vivo até hoje essa música. Wild Honey Pie é um tipo de jam session, da brincadeira que o Paul fez no estúdio ali, com violão, ele sozinho, só entrou no disco, é um tipo de vinheta, né, curtinha, só entrou no disco porque, segundo reza a lenda, a Patty Harrison gostou da música, então o Paul resolveu dar um presente para Patty, né? The Continuing Story of Boogaloo Bill, do John, uma música divertida também, com uma marcação forte de violão, uma melodia bonita, um refrão pegajoso, né? O John tá ali contando uma história tola, né? Ele tá ali tirando sarro, tá falando de uma... Tá, na verdade, tirando sarro da seriedade dos ingleses, eu acho, né? Pelo menos eu deduzi assim, né? Depois vem... aliás, Boogaloo Bill, ela começa com um solo de violão que, gente, não é nenhum dos Beatles que toca aquilo lá, não. Aquilo lá é uma gravação dos arquivos da EMI, né? De violão, né? Com toque de música espanhola que começa a música, e eu sempre imaginei que fosse o George tocando, não é. Nem sei quem é o guitarrista, deve ter anotado isso no livro lá do Mark Levinson, mas eu não vou me lembrar agora. Mas não são os Beatles tocando. De qualquer maneira, Boogaloo Bill é uma excelente canção. While My Guitar Gently Weeps, um clássico absoluto do George Harrison, a música que começou a mostrar para o grande público que o George era um baita compositor, de mão cheia, né? E a música tem uma levada de balada. Em princípio ela era um número acústico, mas depois ela virou uma balada muito bonita. O George trouxe o Eric Clapton para participar e fazer aquele solo inesquecível na música, um solo maravilhoso, onde a guitarra chora mesmo, né? E na letra o George fala das pessoas se perdendo, realmente se distanciando umas das outras, esquecendo do que era o amor, né? Esquecendo do que era a ética, um pouco. Então é um tipo de decepção do George com os relacionamentos humanos, né? Happiness is a Wargam é uma música maravilhosa, é uma espécie de mini-ópera, né? São 3 partes que tem aquela música. Provavelmente o John tinha essa prática, segundo George Martin. O John compunha pequenos trechos de música e ficava um tempão com aquele trechinho de música e não evoluía. Então, para Happiness is a Wargam, ele teve a ideia de juntar 3 desses pedacinhos. Essa música é fantástica. A letra é uma metáfora. Ele está ali falando, eu acho que, do sentimento dele em relação a Yoko, da liberdade sexual que ele estava vivendo, experienciando com a Yoko, né, no começo do relacionamento deles, né? A felicidade é uma arma quente, é uma conotação ali erótica que tem para a sexualidade, né? E ao mesmo tempo ele está contando uma história muito maluca que dá a impressão de ser a cabeça de um assassino, né? Aquela primeira parte da música são imagens totalmente desconexas, típicas de uma mente que está alucinada, né? Depois ele entra num momento como se fosse uma reflexão assim mais
eu preciso de uma justa causa, porque eu estou caindo, porque eu estou muito mal, né? Eu preciso de um motivo para me reerguer, né? E aí no fim ele volta a falar: felicidade é uma arma quente. Dá a impressão que em princípio também, se a gente for prestar atenção, que é a história da cabeça de um assassino antes de ele tomar uma decisão de cometer algum tipo de bobagem, né? Mas eu acredito mais no que o próprio John declarou anos depois, de que se tratava mais de figuras assim metafóricas relativas à experiência dele com a Yoko, de liberdade, de paixão que ele estava vivendo com a Yoko. Martha My Dear é uma ótima canção, uma melodia de um gênio, né? Que só um gênio é capaz de fazer. A letra fala da cachorra do Paul, que chamava Martha, provavelmente, né? Mas a melodia da música é lindíssima. O Paul toca um piano fantástico, um arranjo de cordas também é magnífico, né? Uma música brilhante. I'm So Tired é um blues lento do John, e aí você vê também o talento que ele tinha para desenhar melodias, mais uma vez, né? Numa letra que me sugere um certo medo dele estar apaixonado pela Yoko, um cansaço da sensação de ciúmes que provavelmente ele tinha em relação a Yoko também, né? Quer dizer, assim, Happiness is a Organ, ele se liberta, vamos dizer, e ele está com a cabeça assim, com imagens muito soltas, numa espécie de gozo, né, psicológico. Em I'm So Tired ele está meio atormentado, meio assustado, meio cansado, né? Blackbird é uma música lindíssima no violão, o Paul no violão, um clássico absoluto, uma melodia lindíssima, o Paul dessa vez usando poucos acordes, uma melodia, ele consegue desenhar uma melodia maravilhosa em cima de uma harmonia simples. E Blackbird foi composta em homenagem aos movimentos negros dos anos 60. O Paul até hoje nos shows ele se refere a isso, né? Fala da liberdade e dos negros assumirem o protagonismo da vida deles definitivamente, né? Então é um grande toque político do Álbum Branco, né? Blackbird. E aí depois nós temos Pigs do George, que eu acho uma música lindíssima, maravilhosa, perfeita, né? Exagero, Marcelo? Não, não é exagero. É uma música que lembra Bach, né? Aquele cravo tocando também no arranjo, dá toda a impressão de ser Bach ali, né? Compondo uma canção nos anos 60. E eu estou falando sério. Se vocês prestarem atenção na melodia de Pigs, na primeira parte, na segunda parte, a bridge que eles falam, né? Que a gente fala quando a segunda parte da música, vocês vão ver que o George Harrison também estava cada vez mais inspirado para desenhar melodias belíssimas, né? E que não tinham nada de simples e comuns, né? Pigs eu acho uma das músicas subestimadas do George Harrison nos Beatles, assim. Eu já cheguei a ler que o George Martin não gostava dessa música, queria que o Jeff Emerick, também no livro dele, fala que o George devia gravar outras, mas eu acho essa música maravilhosa. Depois vem Don't Pass Me By, do Ringo, que é um número meio country rock, assim, meio arrastado e bem simples. Uma experiência legal para mostrar o Ringo ali exercendo os seus dotes de compositor, estreando como compositor, se bem que ele já tinha dado uma forcinha, um What Goes On, de Rubber Soul, né? Depois nós temos Rocky Raccoon, uma bela música do Paul, que ele conta uma história lá de faroeste, né? Interessante, uma música bem acústica, que tem também assim, uma levada muito parecida com Bob Dylan no começo dos anos 60, né? Tem ali uma pegada de country americano bastante interessante, influência do Paul, e assim, mostrando que o Álbum Branco, né, os Beatles brincavam com todos os estilos musicais, blues, rock and roll, country, reggae, né, uma mini ópera como Happiness is a Organ, é uma gama de estilos, né, uma gama maravilhosa de estilos, e Rocky Raccoon
faz essa referência ao country. Depois vem Why Don't We Do It in the Road, outra brincadeira do Paul, só ele praticamente tocando, é um blues com uma letra também assim bastante, vamos dizer, erotizada. O Paul, por que a gente não faz na estrada? E vai repetindo isso. Uma brincadeira do Paul, assim, com um número básico de 3 acordes, um blues rock ali bem ligeiro, né? Dizem que o John ficou chateado porque o Paul gravou tudo sozinho e o John queria ter participado da música. Depois vem I Will, que é um exemplo maravilhoso de composição do Paul, mais né? Uma música delicada, tocada com vários acordes, com uma harmonia, uma harmonização perfeita, né? Um belo trabalho de violão do Paul e do George, né? Um número acústico, curtinho, mas belíssimo, né? Depois disso vem Julia, né? Julia é o número acústico do John, que encerra o disco 1, uma música que ele fez para a mãe dele, né? Em homenagem à mãe, com uma letra lindíssima, bastante afetuosa, poética, onde o John faz uma declaração de amor à mãe dele, né? Também uma música linda, com uma harmonia muito delicada. Enfim, uma mostra, repito eu, de que o John Lennon não fazia só rock and roll pesadão, ele era um mestre da canção também. E fazia canções lindíssimas. Essa fase foi inspiradíssima do John, né? Com isso se encerra o lado 1 do álbum branco, né? Que eu acho que assim, eu sempre vi como vamos dizer, a parte mais delicada do disco, vamos dizer, assim, menos pesada. Né, são belas canções, são arranjos de todos os tipos, mas com a predominância do acústico. Eu acho que no disco 2 a parte elétrica mais pesada iria prevalecer, como a gente vai ver no próximo vídeo, tá? E assim os Beatles iam tocando a gravação. No meio, lá por julho, agosto, eles resolveram gravar 2 músicas que não entrariam no disco, Hey Jude e Revolution, a versão acelerada. A Revolution mais lenta entraria no LP, né? Mas isso é papo para o próximo programa, gente, né? A gente vai falar do disco 2 e aí eu acrescento mais alguns comentários importantes sobre a época do álbum, tudo que vinha acontecendo. O Paul se separa da Jane Asher, né? O George vai se aprofundando nos estudos filosóficos dele e o Ringo vai se sentindo um pouco bodeado. Em determinada parte lá do álbum branco, o Ringo saiu porque ele se sentiu muito desprezado pelos colegas, né? E, por exemplo, em Back in USSR e Dear Prudence é o Paul que toca a bateria, não é o Ringo, né? Essas músicas foram gravadas justamente na semana lá que o Ringo ficou fora. Pessoal, é isso, sugestões deem aqui embaixo nos comentários, façam inscrição no meu canal, compartilhem, deem suas opiniões. Eu agradeço desde já a todos que assistem os meus vídeos e que vão fazendo inscrição no meu canal e que vão prestigiando o meu canal. Gente, beijão para todos vocês, valeu, muito obrigado, um excelente fim de semana para todos vocês e aquele Beatle abraço. Até o próximo programa, o disco 2 do álbum branco. Valeu, gente!